Se inscrevam no canal, ativem o sininho para poderem receber os vídeos, as notificações de que os vídeos foram upados para o canal, para o YouTube, para que vocês recebam, porque o YouTube mudou o método, a forma de notificar as pessoas para receberem os vídeos, né? Não basta mais apenas se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que ativar ali a rodinha, a engrenagem, a roda dentada ou o sininho pelo celular para poder receber as notificações, para saber se o canal postou um novo vídeo. Graça e paz a todos. Este é o canal Firmeza da Verdade. Eu sou Rômulo Marasquim e para quem recém vai começar a assistir esse vídeo, se não viu o primeiro vídeo desta série, eu estou começando uma série de vídeos a respeito do arrebatamento da igreja, nessa área da escatologia, nesse tema escatológico, e este é o segundo vídeo. Se você ainda não viu o primeiro, procure aí no canal, se chama Depois Nós Seremos Arrebatados, parte 1. Nesse primeiro vídeo, eu abordei o capítulo 1 e o capítulo 2 da série. Hoje nós vamos abordar a respeito da má interpretação de versículos isolados. Eu vou abordar alguns versículos, nós vamos analisá-los em grego koine, que é como o Novo Testamento foi originalmente escrito, e vamos analisar palavra por palavra para nós sabermos se de fato, através desses textos que muitos teólogos e pré-tribulacionistas dispensacionalistas também usam, para nós vermos se a igreja realmente será arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação ou no final da tribulação, conforme os textos analisados. Apocalipse 3:10 ensina o arrebatamento pré-tribulacionista. Em 1956, Gerald B. Stanton escreveu um livro chamado Kept from the Hour, Guardado da Hora. O título do livro baseia-se em Apocalipse 3:10 para provar que a igreja não passará pela grande tribulação. Desde sua publicação, essa obra tem sido disponibilizada como um trabalho padrão para a promoção do arrebatamento pré-tribulacionista. Já no primeiro capítulo, o autor escreve: sob nenhuma circunstância a verdadeira igreja de Jesus Cristo passará por qualquer parte do período da tribulação. Isso está na página 12. O intuito aqui é querer mostrar detalhadamente que a frase "te guardarei da hora da provação" não ensina de forma alguma que seremos mantidos fora do tempo da grande tribulação, mas justamente o contrário. Vou mostrar o texto original de Apocalipse 3:10 e uma tradução interlinear de sentido horizontal. O texto original diz: Oti etirisaston logon tesipomonismo, kagosetiriso ektisoras tu pirasmu, tesmelusis ergeste epitisikomenisolis, piracitus catekuntas eptisgis. A tradução interlinear horizontal você pode ver aí, palavra por palavra, para não termos dúvida. Se você quiser dar pause no vídeo, analisar palavra por palavra, procurar no dicionário Strong, você verá que é exatamente isso. Então, a tradução direta para o português fica assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10, tradução direta do grego koine para o português. Note que o verbo utilizado no texto é guardar e não tirar. Alguns argumentam que o sentido de guardarei em Apocalipse 3:10 significa tirarei de um lugar e guardarei em outro lugar. Porém, mesmo que alguém conseguisse provar que essa é a forma como a igreja será guardada a partir da hora da grande tribulação, nada no texto indica que este outro lugar é o céu. Aliás, o verbo guardarei só tem sentido se a igreja continuar na terra, pois a provação virá sobre os habitantes da terra.
E entre estes habitantes da terra estará a comunidade fiel de Jesus, a igreja que será guardada. No léxico do Novo Testamento grego-português, F. Wilbur Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, na página 206, temos as seguintes definições da palavra grega tereo, que é guardar, a raiz da palavra teresso, guardarei. Significa guardar, manter vigilância sobre. Veja que isso está em Mateus 27, 36, 54, capítulo 28, verso 4, Atos capítulo 12, verso 5 e capítulo 24, verso 23. Outra definição. Guardar, reservar, preservar, manter. Está em João capítulo 2, verso 10, capítulo 17, verso 11 e 15, Atos capítulo 25, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 37, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 4, 7, 1 Pedro 1, 4, Judas 1, 13 e Apocalipse 3, 10 e capítulo 16, verso 15 também. E a terceira definição é guardar, observar, prestar atenção, cumprir. Veja que isso está em Mateus 23, 3, 28, 20, Marcos 7, 9, João 9, 16, João capítulo 14, verso 15 e 21, 1 João 3, 22 e 24, Apocalipse 3, 8 e 10, capítulo 12, verso 17 e capítulo 22, verso 7 de Apocalipse. Observem que na oração sacerdotal feita por Jesus, em João 17,15, nós encontramos o verbo tereo, guardar, sendo usado como antítese do verbo airo, tirar. Diz assim no grego koine: uk eroto ina aris atos ekto cosmo, alena teresis atos ekto poneru. Veja que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Após apresentarmos essa passagem, vem a pergunta para que seja explicada. Ora, se o Senhor Jesus pediu ao Pai que não retirasse seus discípulos do mundo, como pode surgir algo novo ensinando justamente o contrário, ou seja, que os discípulos serão tirados do mundo por um período de 7 ou 3 anos e meio? Onde está isso nas Escrituras? De uma maneira bem clara. Um grande teólogo reformado chamado Charles Hodge já dizia: se a doutrina é bíblica, ela não pode ser nova. Ou se a doutrina é nova, não pode ser bíblica. E outra coisa muito importante e fundamental a ser explicada exatamente aqui. Preste muita atenção. Quando o Messias disse para que o Pai os guardasse do maligno aqui na terra, em João 17,15, ele usa exatamente o mesmo verbo usado em Apocalipse 3,10 para dizer: eu te guardarei da hora da provação. O verbo é tereo, guardar, em ambos os textos, o que prova claramente que em Apocalipse 3,10 a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, mas guardada na tribulação. Assim como foi e é guardada do maligno em João 17,15. Justamente onde o Messias pediu ao Pai para que eles não fossem tirados do mundo. Você vê a importância de estudarmos as Escrituras em grego. Eu creio que apenas considerar os verbos já lança luz suficiente para uma interpretação correta deste texto. Mas o que será decisivo na interpretação deles são as preposições. Preposição, como o próprio nome já indica, são palavrinhas prepostas ou postas antes dos substantivos. Elas são usadas para expressar a relação entre um substantivo e um adjetivo, verbo ou outro substantivo numa determinada sentença. Alguns teólogos pré-tribulacionistas insistem que o significado da preposição ek em Apocalipse 3,10 significa fora de, ficando o texto da seguinte forma: Teresso ek tsoras tu pirasmu, ou seja, te guardarei fora da hora da provação. O texto com a preposição ek sendo traduzido por fora de fica completamente sem sentido. Te guardarei fora da hora da provação. Se ao menos estivesse escrito te guardarei fora da provação, faria algum sentido. Porém, mesmo assim, não iria favorecer muito a teoria pré-tribulacionista, pois quando a preposição ek tem o sentido de fora de,
quer dizer fora de um lugar onde estava antes. Nesse caso, a igreja já estaria passando pela provação, o que é contrário à teoria pré-tribulacionista, a qual ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vejamos qual é o significado da preposição ek, de acordo com o léxico do Novo Testamento, grego-português, de F. Wilbur, Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, página 66. Ek, antes de vogais, ex, preposição conjuntivo de a partir de dentro de. Aqui vale ressaltar um detalhe. Em Apocalipse 3:10, a preposição ek é uma preposição de tempo, qualificando o substantivo horas, que significa hora. Vejamos então o que os gramáticos de renome dizem da preposição em questão, sendo usada como uma preposição de tempo. Primeiro, temporal, de a partir de esse ponto em diante. Daniel Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, página 371. Segundo, temporal, tempo a partir do qual. Uma das aplicações específicas de movimento físico ou espacial é a característica temporal. A preposição ek pode ser usada para mostrar um tempo restrito do qual alguém ou alguma coisa se moveu. Stanley Porter, Idioms of the Greek New Testament, página 155. Terceiro, de tempo, quando algo começa a partir de, em, por, etc. William F. Ard and F. Wilbur Gingrich, a Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, página 236. Quarto, de tempo, ponto a partir de onde? Joseph Tyer, Tyer's Greek English Lexicon of the New Testament, página 191. E quinto, tempo. Embora não seja tão comum, ek pode expressar o momento em que começou algo, como em João 9:1, o cego desde o nascimento, ou o cumprimento do tempo em que algo acontece, como em Atos 9:33, de cama por 8 anos, o cumprimento do tempo. Richard I. Young, Intermediate New Testament Greek, página 95. A única preposição grega que poderia salvar a interpretação pré-tribulacionista deste texto seria a preposição pro, que significa antes de. Nesse caso, o texto ficaria assim: Ceteriso pro tesouras tu pirasmu, ou seja, te guardarei antes da hora da provação. Porém, não foi a preposição pro que o amanuense de João registrou em Apocalipse 3:10, e sim a preposição ek, como já mostramos gramaticalmente. A tradução correta da preposição ek em Apocalipse 3:10 é Ceteriso ek tesouras tu pirasmu, ou seja, te guardarei a partir da hora da provação. Ou seja, a igreja, os salvos, os eleitos, os santos que permanecerem vivos no fim dos tempos serão guardados, protegidos na terra a partir do momento que começar a grande tribulação, e não tirados do mundo por um suposto arrebatamento pré-tribulacional. A seguir faremos uma tradução formal de Apocalipse 3:10 com o sentido correto da preposição ek neste texto. Diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação, que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Essa é a tradução mais correta de Apocalipse 3:10. Uma pergunta: os filhos de Israel foram removidos para o deserto antes das pragas virem sobre o Egito? Não, absolutamente não. Mas há muitas evidências de que eles foram protegidos das pragas. Primeira, uma praga de moscas veio sobre o Egito, Êxodo 8:21-23. Mas ela não veio sobre a terra de Gósen, onde os israelitas estavam. Ou seja, eles foram protegidos na terra durante a praga. Segunda, Deus enviou uma peste para matar
todos os animais no Egito. Êxodo 9, verso 3 a 6. Mas nenhum gado de Israel foi morto. Foi protegido na terra. Terceira, também uma praga de granizo caiu sobre o Egito para atacar homens, animais e árvores. Êxodo 9, 23 a 26. Mas não houve granizo em Gósen, onde os israelitas estavam. Quarta evidência. O Egito foi atormentado com escuridão por 3 dias. Êxodo 10, verso 22 e 23. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E quinta evidência, finalmente, todos os primogênitos do Egito foram mortos. Êxodo 12, 12, 13, 23 e verso 27. Mas não foram mortos os primogênitos dos israelitas, que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro nos umbrais. Da mesma forma que o povo de Deus no Egito foi protegido das pragas que vieram sobre os incrédulos, assim também os membros do corpo de Cristo, que estiverem vivos durante toda a grande tribulação, serão guardados contra as pragas que virão ao mundo. Vale lembrar aqui que a igreja apenas será protegida das trombetas e das taças, que são juízos de Deus para os ímpios. Porém, não será protegida do anticristo e de seu exército. Muito pelo contrário, grande parte da igreja será literalmente assassinada por ele durante a tribulação. Isso está em Apocalipse 6, 9 a 11, capítulo 13, verso 7 e capítulo 20, verso 4 e 5. Portanto, sobre Apocalipse 3:10, resumindo, em outras palavras, podemos dizer que, em primeiro lugar, este é um texto que muitos pregadores usam isoladamente como um pretexto para tentarem achar base ao pré-tribulacionismo, portanto, sendo usado isoladamente, não pode ser usado para formar a doutrina. Segundo, onde mostra que esse versículo se refere à grande tribulação? Esse versículo não mostra isso, e nem o contexto em que ele está. Portanto, se não está no contexto da grande tribulação futura e nem se refere à grande tribulação que está por vir, não pode ser usado para respaldar o pré-tribulacionismo. Em terceiro lugar, muitos pré-tribulacionistas sabem que esse texto se refere ao contexto histórico desde o verso 7, que diz respeito à igreja e à época da Filadélfia. A época e a igreja de Filadélfia. E não de um tempo futuro. Portanto, ser usado fora do contexto em que está para corroborar uma tese automaticamente se torna interpretativamente um pretexto para uma heresia. Porque a primeira regra da hermenêutica é a Bíblia explica a própria Bíblia. Texto isolado, fora do contexto, é um pretexto para uma heresia. E em quarto lugar, não se deve interpretar erroneamente teressô, guardarei, como arpagesso, arrebatarei, e provação que há de vir sobre o mundo inteiro como grande tribulação. E por quê? Porque o próprio versículo não diz isso. A expressão mundo inteiro, naquela época, era apenas naquela região oriental, para aquela região oriental. No original grego, o verbo guardarei é teressô, que significa proteger entre e não tirados do mundo. Ou seja, a igreja será protegida entre as coisas do mundo e no mundo. Repito, Jesus, na oração sacerdotal, disse referente à igreja: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. João 17,15. Ou seja, os santos, a igreja, será protegida no mundo, mas não tirada do mundo. Se alguém diz que a igreja será tirada do mundo antes da tribulação, está chamando Jesus de mentiroso, ou dizendo que a oração de Jesus não teve efeito algum. Nesse versículo de Apocalipse 3:10, nem é mencionado o termo grego arpazo, referente ao arrebatamento. Quando diz guardarei, é teressô, que significa proteger entre. Ou seja, a igreja será protegida entre a grande tribulação, entre as pragas, que serão despejadas na terra, protegida no mundo e não fora dele. Se esse versículo estivesse se referindo ao pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da grande tribulação, teria que estar escrito no lugar de teressô, o termo
arpagasometa, ou seja, seremos arrebatados, ou arpazo, arrebatados, ou airo, tirar. Entretanto, encontramos teresso. Portanto, Apocalipse 3:10 não pode definitivamente ser usado para tentar respaldar ou fundamentar a teoria pré-tribulacionista. Ah, mas a aprovação virá para todo o mundo. Chega de heresia. Não tente torcer as Escrituras, porque o primeiro que fez isso foi o diabo, ao enganar Eva e depois ao tentar o Messias. Não seja igual a ele. Portanto, esqueça esta ideia de que Apocalipse 3:10 está dizendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Se alguém disser para você que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e lhe disser esse versículo, Apocalipse 3:10, é simples. Diga para essa pessoa que teresso é guardarei, proteger entre. O verbo ali é teresso, guardar, preservar. A partir da hora da aprovação, conforme a preposição ek. Ou seja, em nenhum momento do versículo, em nenhuma palavra do texto, em seu contexto, sequer é insinuado que a igreja poderia ser arrebatada antes da tribulação. Em nenhum momento. Agradeço a sua paciência e você ter ficado comigo até a este ponto. Peço que você continue a assistir os próximos vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para poderem receber os vídeos, as notificações de que os vídeos foram upados para o canal, para o YouTube, para que vocês recebam, porque o YouTube mudou o método, a forma de notificar as pessoas para receberem os vídeos, né? Não basta mais apenas se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que ativar ali a rodinha, a engrenagem, a roda dentada ou o sininho pelo celular para poder receber as notificações, para saber se o canal postou um novo vídeo. Então, espero que vocês tenham sido edificados pelo conteúdo do vídeo. Se ficou alguma dúvida, assistam novamente, deem pause, ouçam novamente os textos em grego e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, se assim o Eterno quiser. Amém? Glória a Deus. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love